A viagem de Bolsonaro para a posse de Javier Milei foi uma derrota completa. Nós avisamos aqui no canal que essa viagem estava com cheiro, com gosto, com cara de fiasco, e o fiasco foi maior até do que nós estávamos imaginando. Tudo isso culpa de Eduardo Bolsonaro, que projeta no pai as suas megalomanias internacionais e fez com que o final de 2023 fosse um mico, fosse constrangedor para o papai. Carlos não postou nada sobre essa viagem de Bolsonaro à Argentina, que já havia sido um erro quando Milei convidou Lula. Depois, todo aquele desgaste, aquela vergonha de ter que avisar ao Alexandre de Moraes que ele iria viajar para a Argentina. O encontro constrangedor com Milei para no final ser barrado na foto com os chefes de Estado. Uma viagem simplesmente ridícula. O que você achou dessa viagem de Bolsonaro para a Argentina? Foi uma derrota? Foi mais surpreendente o fiasco do que você estava imaginando? Eduardo é o culpado por isso tudo? Se você concorda comigo que foi um enorme fiasco, deixa o like e se inscreva no canal. Eu já achava, como eu falei para vocês há alguns vídeos, que essa viagem seria um verdadeiro fiasco. Depois daquele encontro constrangedor do Bolsonaro com Milei na quinta-feira, eu falei, não tá indo muito bem. Só que aí, o Bolsonaro, ele quis se infiltrar na foto dos chefes de Estado com Milei. Então tava lá o Zelensky, o Lacalipou e os outros líderes da América do Sul. E na hora que o Bolsonaro ele começou a se aproximar para tirar a foto, as outras lideranças, inclusive o Pou, que é de direita do Uruguai, falou o seguinte, não, vai ser muito constrangedor, não vamos colocá-lo aqui porque ele não é um chefe de Estado. A presença de Bolsonaro aqui nos constrange, vai constranger toda a América do Sul, porque até ontem nós estávamos com Lula, tiramos fotos na celebração do Mercosul, conversamos, e aí você vai colocar o Bolsonaro, que não é chefe de Estado, na verdade é um adversário político da principal liderança da América do Sul, da principal liderança da América Latina, o país mais importante da América Latina, você vai colocar o Bolsonaro aqui? Para que você vai colocar o Bolsonaro? É um constrangimento só. E aí o presidente do Chile, do Equador, barraram, junto com o do Uruguai, barraram a presença do Bolsonaro. Algo simplesmente ridículo o que o Bolsonaro passou. Quis entrar de penetra e se lascou. Foi o maior mico internacional da história do Bolsonaro. Os bolsonaristas quiseram criar ilusões, né? Que o Bolsonaro ele era super importante. Fizeram essa viagem para ser uma espécie de termômetro da força do Bolsonaro. E deu completamente errado. Todas as ilusões do Bolsonaro caíram quando ele foi barrado na foto. Mostrou que ele não tem poder, mostrou que ele não tem relevância, mostrou que ele é alguém completamente insignificante. E outra, o cara é muito burro. Sinceramente. Ele fala que ele é cristão, Deus, pátria e família, e o cara não sabe o preceito básico da Bíblia. Porque fala, quando você chegar numa festa, não seja o primeiro a se sentar. Porque vai chegar alguém mais importante do que você, e o convidado, o anfitrião vai pedir para você sair. Não sente primeiro, espere para ser convidado. Porque ao ser convidado, você vai ter prestígio diante dos demais. O cara é um idiota. Não é possível. Quis dar uma de penetra e saiu. Não sabe se portar, deveria ter esperado ser convidado, mas ele quis dar uma de bonzão. Ele achou, ele foi persuadido pelas maluquices do Eduardo Bolsonaro e passou esse enorme constrangimento, mostrando que ele é simplesmente insignificante, um mico, um vexame internacional, que coroa esse ano do Bolsonaro, agora no ocaso de 2023, fazendo a grande revelação. Bolsonaro, você não é mais nada. Já havia essa demonstração no encontro com o Milei. Fiz um vídeo falando sobre isso, um encontro constrangedor. O Milei entrou, falou com o Bolsonaro falou um monte de asneira. O que o Bolsonaro vai discutir com o Milei? Vai discutir liberdade? Que liberdade? Qual que é a liberdade que está ameaçada? Vai discutir o que com o Milei? Ele ficou ouvindo o Milei. Depois teve lá umas fotos, começaram a gritar leão, começaram a gritar mito, ninguém sabia o que fazer, palmas desencontradas, o Milei constrangido, o Bolsonaro constrangido, o Valdemar Costa Neto visivelmente incomodado, não queria estar ali. E nós falamos, olha, nesse vídeo, tá estranho, vai dar ruim pro Bolsonaro. E no final, deu. Tudo nessa viagem foi um constrangimento. Bolsonaro não esperava que o Lula fosse convidado. Ele achou que o Milei fosse desprestigiar o presidente brasileiro. Olha o que passa na cabeça desse Lorpa. Como que o principal parceiro econômico da Argentina,
que a Argentina vai depender do Brasil para sair do buraco, não vai ser convidado. Bolsonaro achava que ele seria o diplomata, a interlocução, o canal de comunicação entre Brasil e Argentina. Antes mesmo do Bolsonaro embarcar, ele já havia dado uma demonstração de fraqueza quando ele teve que avisar para o Alexandre de Moraes que, olha, eu tô indo viajar, viu, Xandão? Eu tô indo viajar, mas se tiver algum problema, eu volto imediatamente para o Brasil. Não apreenda meu passaporte, não decrete prisão preventiva minha. Foi algo patético que aconteceu com o Bolsonaro. Já ali era um constrangimento, já ali era uma demonstração de fraqueza. E ele foi, querendo cantar de galo, e acabou se lascando. Por quê? Porque não tem porte, não tem postura. Bolsonaro destruiu as liturgias do cargo da presidência da República na hora que ele usava bermuda e camiseta falsificada do Palmeiras, quando ele recebia os ministros para reuniões de chinelo de dedo. Ele perdeu a oportunidade de aprender com as liturgias. Como ele destruiu, como ele não sabia se portar, como ele era um jeca tatu, na hora que ele precisou ter a compostura, ele não a manteve. Não a manteve. E isso é culpa, pessoal, exclusivamente da burrice do Bolsonaro, alimentada pelo Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, como nós falamos muito aqui no canal, ele tem um complexo de inferioridade, ele tem um complexo com o tamanho do membro dele. E não é brincadeira, as pessoas acham que é picardia quando eu falo isso. A namorada, a ex-namorada dele falou, o Eduardo tem um membrinho pequeno. Por isso que ele gosta de armas, porque ele projeta aquele objeto pra frente para aumentar o tamanho dele. É a mesma coisa dos caras que usam carrões, que tem carrão, tem carrão. Para compensar a mesma coisa. É o Shrek. Sabe o Shrek, no primeiro Shrek, que é o Lord Farquaad, que ele é pequenininho? E aí ele tem um castelo grande, tudo é grande para compensar o tamanho dele, é a mesma coisa. Eduardo quer mostrar relevância internacional. Eduardo quer falar que ele e o pai, mas principalmente ele, conseguem aglutinar a direita na América do Sul e talvez no mundo, e não consegue. Ele projeta em Bolsonaro algo que o Bolsonaro não quer para ele. E ele expõe o pai ao ridículo. Ele expõe o pai a uma situação que, primeiro, distancia Bolsonaro da militância, porque a militância não quer saber dessas viagens internacionais, dessas megalomanias internacionais do Eduardo, e ele expõe Bolsonaro ao ridículo dando essas demonstrações de fraqueza. Tanto que o Flávio, que é outro pastel, tonto, ficou postando fotos com o Milei. O Carlos não postou nada, ele nem foi. Não foi porque possivelmente também estava a Michele, mas o Carlos sabe o que engaja a militância. O Carlos entende o bolsonarismo. Se Bolsonaro quiser continuar existindo como político, ele precisa resgatar o Carlos, como nós já estamos falando. E o Carlos tem que tirar Eduardo de perto, tem que tirar Michele de perto de Bolsonaro, para ele sim conseguir ser o articulador, o controlador da marionete que é Bolsonaro. Sem Carlos, Bolsonaro não existe. Mas Carlos não vai voltar para Bolsonaro, então Bolsonaro está simplesmente acabado. Ah, mas houve apoio da multidão? Não houve nada. Absolutamente nada. As pessoas que estavam ali, nas ruas de Buenos Aires, estavam para prestigiar o Milei. Qualquer pessoa que fosse um aliado ou próximo a Milei seria ovacionado. Bolsonaro foi. Paulinha Guerreiro, se falasse... Aqui, ó, Paulinha Guerreiro. Se ela falasse que ela é apoiadora do Milei, também seria ovacionado. Não aconteceu nada. Não vamos como eu posso dizer, nos enganar por esse tipo de situação. Porque o objetivo era mostrar prestígio. E qual foi o resultado? Um total desprestígio. Um mico, uma vergonha para Bolsonaro. E o final de semana foi talvez o pior de toda a história do Bolsonaro. Um mico internacional sendo barrado na foto e fiascos nas manifestações aqui no Brasil, como nós já comentamos. Em Brasília não deu ninguém, em São Paulo deu menos. Em São Paulo, o evento aberto em São Paulo deu menos gente do que o evento da Michele no Rio de Janeiro há 2 semanas. Segundo as informações que foram passadas, por alguns veículos de comunicação, em torno aí de 4.000, 4.500 pessoas. O evento fechado da Michele deu 5.500, ou seja, não mobiliza mais ninguém. Acabou, pessoal, acabou. Como nós falamos lá em abril, Bolsonaro estava morto ou está morto, porque Carlos o matou. Carlos se afastou das redes sociais de Bolsonaro ou foi afastado por alguns. Sem Carlos, Bolsonaro não existe. Já era. Se ficar com o Eduardo comandando rede social, Bolsonaro não volta. E não querem que ele volte. É o fim de Bolsonaro. O ano de 2023 demonstrou isso. Sequência de erros.
de alguém que não tem a mínima capacidade cognitiva de articular politicamente, de ser um estrategista. E o mais divertido de tudo isso é que o Eduardo se acha um grande estrategista. Me incomoda porque eu gosto de ver a política jogada. Eu gosto de ver o Lira dando daqui, o Lula dando de lá, esses ataques e contra-ataques. O que o Lula e o Pacheco fizeram com o Romeu Zema é algo que, nossa, eu gosto de ver isso, o jogo jogado. Então quando você tem gestos de amadorismo como esse do Eduardo, como o Bolsonaro, isso me irrita, me incomoda. Mas ao mesmo tempo, pelo menos, serve para nós fazermos conteúdo tirando sarro da cara desses bobocas. Porque é isso que eles são. Completos bobocas. Pelo menos nós temos visualização, né? Ganhamos visualização curtindo com a cara desses trouxas.